Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o professor Carlos Andrei Soares Fagundes, que é professor de Direito do Trabalho, Direito Tributário, Direito Civil e Direito Processual Administrativo. E ele leciona nas Faculdades Santo Agostinho em Montes Claros e na Faculdade Unipac em Bocaiúva. Dr. Carlos Andrei falará para nós sobre diversos tipos de aborto e eu começaria perguntando para ele, Dr. Carlos, quais são os tipos de aborto que você vai tratar conosco aqui hoje? Existem, dentro da nossa legislação, diversos tipos de crimes, dentre esses crimes, o aborto. O artigo 124 em diante do Código Penal. E dentre os tipos de aborto, a gente pode citar o aborto sentimental, que a doutrina traz alguns nomes assim, como o aborto terapêutico, de uma maneira mais simples, até para o entendimento dos nossos telespectadores. Existem duas formas de aborto que são permitidos, que são, vamos dizer assim, de conhecimento geral, que a lei autorizaria essa interrupção da gravidez. O próprio conceito de aborto seria a interrupção da gravidez. Quais os casos que seriam admitidos a interrupção da gravidez? Para salvar a mãe, em um caso ela está correndo algum risco, a gravidez é complicada, então vai permitir fazer esse aborto para poder preservar a vida da mãe. E outro caso, nesse primeiro sentido, para salvar a vida da mãe, não precisaria nem de autorização de pai, representante legal. O médico, vendo aquela situação, até por um estado de necessidade, ele praticaria aquele aborto. O segundo caso seria em virtude de estupro. Exatamente, a lei permitiu, por ser uma situação tão grave, tão bruta, que a mãe interrompesse aquela gravidez. Nesse caso, por não ser um estado de necessidade, o médico precisaria da autorização da mãe, se menor, do pai ou responsável. No caso, doutor, você falaria então para nós de agora em diante sobre uma espécie de aborto quando há uma má formação do cérebro da criança em formação? Correto. Seria o aborto do anencéfalo. Nós que trabalhamos no direito, nós somos operadores do direito, a gente, desde a época da faculdade, da academia, até depois, em pós-graduação, doutorado, mestrado, que seja, a gente trabalha com muitas questões teóricas. E só que existe também, e isso é interessante por isso, por essa conjugação, muitas questões de importância prática. Essa é exatamente uma questão de relevante discussão que precisa e vem acontecendo no decorrer dos anos, que tem um segmento e uma consequência prática muito grande. Primeira discussão, se pode abortar, se não pode. Segunda, a questão do anencéfalo. Inicialmente, a gente pode conceituar o anencéfalo como aquele feto que tem uma má formação, ele tem uma deformidade no tubo neural. Ou ele nasce sem cérebro totalmente, ou parcialmente. Em virtude disso, a vida não seria viável. Ela não teria como ter um progresso durante muito tempo. Estudos comprovam que depois que a criança nasce, quando ela não nasce morta, ela sobrevive, a maioria delas, 24 horas, 48 horas. Então, 25%, em base em alguns dados que a gente pesquisa, 25% sobrevive por pouquíssimo tempo. Então, como é que justificaria então uma mãe ficar com a criança por 9 meses, sabendo que essa criança não vai nascer viva? Se ela nascer viva, ela não vai sobreviver muito tempo, gerando trauma, gerando dificuldade. A pessoa começa a criar aquele sentimento, aquele amor, o pai idealizando, a família toda que é envolvida naquilo ali, para a criança nascer e logo depois, como alguns doutrinadores trazem, não vai fazer uma celebração de nascimento, mas um rito de morte. Esse aborto do anencéfalo é justamente sobre isso, por isso é a polêmica. É permitido abortar? Seria razoável tirar a vida de alguém, ainda que esse alguém tenha todos esses problemas? A gente sabe, Dr. Valdir, que existem dentro do Brasil duas formas de morte mais conhecida, a morte cerebral e a morte clínica.
A morte clínica seria, resumidamente, aquela parada cardiorrespiratória. A morte cerebral, para efeito principalmente de transplante. Hoje o Brasil adota essa questão de morte cerebral. Se o anencéfalo, a própria palavra já vai trazendo esse conceito. Ele não tem cérebro, ele já está ali fadado, para não falar que ele já está morto, fadado a uma morte cerebral. Se ele está com morte cerebral já programado, então vem a discussão, vamos interromper? Não vamos interromper? O médico pode, não pode, precisa da autorização judicial? É mais ou menos sobre essa questão polêmica que a gente quer discutir hoje. O caso do anencéfalo, Dr. Carlos Andrei, a previsão, vamos partir daquele princípio de que a Constituição deve preservar a vida. E neste caso, a explicação é que está preservando a vida da mãe ou tem uma outra explicação? Exatamente. Não sei se seria ponto de discussão, mas a gente pode trazer porque está relacionado ao tema, que existiu até mesmo a DPF, que é um termo técnico para arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma inovação que a gente pode dizer na Constituição ficou mais latente, porque aconteceu um caso concreto, de que seria um conceito mínimo, uma definição para arguição de descumprimento de preceito fundamental. Justamente quando um preceito fundamental, uma questão muito básica, que a Constituição traz nos seus artigos iniciais, os fundamentos da Constituição, os seus objetivos, assim por diante, qualquer direito fundamental, dentre eles o caso específico que é a vida, está tendo uma violação, um descumprimento, então faça essa arguição junto ao Supremo Tribunal Federal, buscando justamente a preservação da vida. E aí vai justamente ao encontro do que o senhor falou. A vida que agora é em questão não é do anencéfalo, do feto, mas sim a preservação da vida da mãe. Considerando principalmente que aquele feto morrerá no máximo em um dia de vida e terá uma gravidez de vários meses para uma pessoa nascer sem a mínima possibilidade de sobrevivência. Exatamente. E aí preserva-se a mãe para garantir o cumprimento da Constituição de que a vida deve ser preservada. Exato. Seria esse o conceito. Exatamente. Dr. Carlos Andrei, você está falando de uma situação muito interessante. Preservação da vida, obviamente tem que fazer um teste, tem que fazer uma análise e há hoje equipamentos que mostram que ainda que a criança no seio da mãe, ainda que em processo de formação, na fase de gestação, já há aparelhos que comprovam que essa criança tem uma deformidade fatal, falta-lhe um cérebro, por exemplo. Esta nossa lei de aborto, que tinha o aborto como um crime, que era tirar a vida mesmo de alguém, quase, vamos dizer, matar uma criança indefesa, em palavras simples, seria o aborto propriamente dito em 1940. Houve uma evolução disso aí para hoje, considerando essa tecnologia, essa possibilidade de visão da criança pelo lado de fora? Houve e ainda bem que houve. A gente tem que lembrar que o Código Penal vigente, apesar das reformas que foram acontecendo, ele é de 1940. Então, naquela época, quando foi criado o aborto, era normal que a pessoa entendesse que aquela interrupção da gravidez seria possível, naqueles tempos, ressalte, simplesmente daquelas formas, que todo mundo já conhece. Uma interrupção da gravidez, crime. Então, vamos tentar proteger o quê? Se a pessoa estiver querendo preservar a mãe, ou em virtude de estupro. Não se cogitava, à época, questões de ultrassonografia, tanta tecnologia que a gente tem hoje, de conseguir fazer inclusive cirurgias, alterar a situação de um bebê ainda no ventre da mãe. Justamente por essa evolução, a gente sabe que o direito é dinâmico, a sociedade é dinâmica, a gente tem que tentar atualizar, melhorar. O direito está para servir o homem, não o homem servir um ao outro. O importante é justamente a evolução para tentar vivermos no mínimo de civilidade, de pacificidade, para que busquemos o quê? Aquele convívio que a lei tenta colocar um limite. O senhor tem mais autoridade em questão de filosofia, para discutir, professor em filosofia, mas a gente entende, até pode citar aqui com o Savigny, que
porque ele fala que a lei não é uma criação arbitrária do legislador, não é uma mera vontade do legislador. A atividade legiferante vem justamente para atender o que a sociedade está buscando, aquelas evoluções. Se antes não conseguia descobrir um feto anencéfalo, e hoje consegue, o direito está aí para tentar se amoldar, se adequar e buscar proteger, sobretudo, a mãe. Se conseguisse fazer uma cirurgia, uma situação que restaurasse, que preservasse a vida do feto, ótimo, esse é o ideal. Mas até hoje não consegue. Pode ser que no futuro também consigamos. Mas hoje já consegue preservar a vida da mãe, evitando que esse feto continue sendo gerado, gerando inclusive riscos para a sua vida.